Trago nesse momento para você o que está em Gênesis capítulo 37. Diz o seguinte: a partir do versículo 2: Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que eu tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam, e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e neste outro sonho referiu o seguinte para os seus irmãos: sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando então a seu pai e a seus irmãos, repreenderam-no. O pai o repreendeu e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? E lá no versículo 11 diz assim: seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Bom, você bem conhece aqui a história, né? José era um filho mimado, filho predileto do seu pai, havia ganhado aquela túnica talar, uma túnica comprida, de destaque, e isso então incitava ainda mais o ódio, a inveja, o ciúme dos seus irmãos. E aí, certo dia, depois de ele já ter recebido este presente, já ter contado os sonhos, ao ter com seus irmãos em meio ao deserto, seus irmãos decidiram em provocar-lhe a morte, ou pelo menos sumir com ele. Isso está lá no capítulo 37 de Gênesis, a partir do versículo 18. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas. E diremos: um animal selvagem o comeu. Vejamos em que lhe darão esses tais sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e lhes disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derramareis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir mais tarde ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, aquela túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam arômatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendemo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos então concordaram, e ali venderam José, que mais tarde foi levado para o Egito. Se a gente fosse aqui seguir a leitura, infelizmente não há tempo, chegássemos aos capítulos, por exemplo, 43, 44, a gente veria o final dessa história. E lá nos últimos capítulos, quando José já havia se tornado governador do Egito, ele recebe ali uma caravana com os seus irmãos. Muito tempo havia se passado e seus irmãos agora tinham um novo membro na família, Benjamim, um irmão que surgiu mais tarde, depois justamente de José. E uma das mais emocionantes defesas como se fosse de direito, de advogado, de toda a história, foi a que Judá agora fez para livrar Benjamim de uma suposta condenação que o governador do Egito, que eles não sabiam que era José, estava impetrando contra eles. Agora, diante de José,
a quem eles não reconheciam, Judá implora para que Benjamim pudesse retornar para o seu pai idoso. No clímax do discurso, Judá diz: teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se eu o não tornar a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, e o moço que suba com os seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Ali você percebe uma grande mudança em Judá. Judá, que foi um dos organizadores de toda aquela situação anos atrás contra José, agora era o que assumia a frente em defesa de Benjamim. Que mudança! José nem podia mais aguentar ver aquela cena, que foi bastante emocionante para ele, perceber o quanto seus irmãos haviam mudado. Enquanto testava seus irmãos, José parecia severo. Mas tendo eles passado no teste, José agora se revela abertamente e demonstra o amor que ainda tinha por seus irmãos. Um amor que ele havia mantido aquele tempo todo, enquanto passava pelos mais diversos desafios e sofrimentos no Egito. Diante do advogado que é Cristo, até pode parecer severo, tal como José pareceu aqui em Gênesis. A justiça, afinal de contas, precisa ser executada. Mas a gente pode ter a certeza de que o próprio Pai nos ama muito, o próprio Pai e o nosso advogado que é Cristo. Nós lemos em João, capítulo 2, versículo 1, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Assim, ao ser concluído o último julgamento, tendo sido satisfeitas todas as exigências da justiça perante o universo, Deus revelará abertamente o seu amor por aqueles que passaram nesse teste. De que lado nós vamos nos encontrar? Quer você hoje ser defendido pelo nosso maior advogado que é Cristo? Ou você tenta a sua justiça por suas próprias mãos? Tem uma frase no direito que é bastante conhecida, que diz o seguinte: aquele que age como seu próprio advogado tem um insensato como cliente. É melhor encarregar outra pessoa de defender o nosso caso do que tentar defender a nós mesmos. Que hoje a gente possa também se apegar a essa graça de Cristo. Que Deus te abençoe. Para mim, Esael Fernando, foi um prazer, foi uma alegria, foi um privilégio ter acompanhado você nesta manhã de Bom Dia Novo Tempo, aqui na 99.9. A gente se reencontra amanhã a partir das 8, se Deus assim permitir. Grande abraço, fique na paz e até lá.